Tem uma expressão que diz assim, se tu és o rei dos judeus, se tu és o rei dos judeus, nós extraímos só essa expressão, se tu és o rei dos judeus, para colocar só como um tipo de título, tá? E aí nós vamos agora começar do 33, fazer a leitura dentro desse contexto da crucificação de Jesus Cristo. Nós estamos caminhando aí para o final aí do livro de Lucas, lendo versículo por versículo, comentando, né? Sempre analisando o contexto, analisando também e aplicando também, né? E vendo aqui o que a gente pode, que tudo a gente aproveita das Escrituras, mas tem alguns pontos que a gente dá um destaque, tá? E aqui não é diferente nesse texto. Então, vamos lá. Lucas 23, 33. A partir do 33. Leia o 33, fazer o favor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como a cruz, uma à direita e outra à esquerda. Isso mesmo. Então, olha bem, chegaram ao lugar chamado Calvário, ou pode ser colocado como simplesmente caveira. Caveira, pode ser também, tá? E aqui era pelo que dá a entender, até algumas imagens, né, tentam ilustrar como que era. Então, alguns dizem que é um pequeno monte, né, vamos dizer assim, né? Um monte, né? Um monte, né? Tem monte, tem montanha e tem monte, né? Montes ou outeiros, né? Também chamado, né? Outeiros. Esses, digamos, esse monte, ele tinha alguns dizem que ele tinha uma imagem, até mostra em algumas ilustrações, alguns desenhos, né? Uma imagem realmente de uma caveira. Mas isso aí são digamos, hipóteses, né? Especulações e tal. Então, mas tudo bem. O negócio é que Jesus estava ali fora do muro de Jerusalém, porque ele carregou, como a gente já leu aqui, ele estava carregando a cruz, indo em direção a esse monte, saindo fora da cidade, porque ele deveria ser crucificado fora dos muros de Jerusalém, tá? Como um malfeitor, né? Como um criminoso, também isso nós estudamos. E junto a criminosos, porque está ali, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, tá? Bem como aos malfeitores, aos bandidos que estavam com ele ali, né? Com os ladrões. Algumas traduções falam ladrões, ou ladrão, ou os ladrões, ou malfeitores e tal. Uma à direita e o outro à esquerda, tá? E ele ali, naquela situação ali, entre esses malfeitores, esses bandidos. Imagina bem, né? Jesus, o inocente Filho de Deus, o imaculado Filho de Deus, ali sendo condenado na mesma pena de morte, tá? Totalmente, mas totalmente, plenamente, sem pecado, né? Claro, imaculado, sem pecado algum, estava ali, entre os malfeitores ali, sendo crucificado, né? E a gente, às vezes, nós reclamamos quando alguém fala alguma coisa, né? Até mesmo levanta uma calúnia, né? Ou simplesmente fala mal da gente, né? A gente vira o bicho, né? Vamos dizer assim, né? Nós perdemos a paciência, nós falamos o que devíamos e o que não devíamos, né? Tentamos de toda sorte nos defender, né? Ou defender a nós mesmos, né? E Jesus assim, desse jeito, morrendo desse jeito, ali no meio de malfeitores, bandidos verdadeiramente, tá? Então é isso, uma à direita e outra à esquerda. Vamos lá agora o verso 34. O que diz? Jesus disse:
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram as portas. Então, contudo, ou porém, né, entretanto, todavia, né, essas expressões aí, para ligar aí, né, e dar sentido ao texto, né, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, tá? Então, ele disse isso para quem? Para o próprio Pai, né? Ele disse: Pai, ele está fazendo uma oração simples, objetiva, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Alguns estudiosos vão dizer que ele está referindo-se especificamente aos soldados ali, aos pessoal que estava ali, né? No caso, crucificando ali. Então ele estava orando, então, dizendo ao Pai para perdoar aqueles ali, tá? Na verdade, ele estava perdoando todos, e penso que todos, não especificamente os soldados, mas todos aqueles, porque na verdade, e essa é uma verdade, eles não sabiam o que estavam fazendo, tá? Mas tinha lá muitos religiosos, tinha, e até mesmo alguns que sabiam, ou pelo menos entendiam que Jesus não tinha crime algum, não tinha mal algum, mas com tudo isso é algo mais profundo, essa expressão, porque não sabem o que fazem, eles não têm conhecimento, né, real do que eles fazem. Eles pensam que têm, eles pensam que conhecem, mas eles de fato não conhecem, eles não sabem, tá? Porque existe uma diferença entre você saber ter conhecimento, por exemplo, histórico, acadêmico, né? Há uma diferença nisso daí, do que você realmente conhecer as profundezas, as razões, os conceitos das coisas. Entende ou não? Entende isso? Então, eles não sabiam, porque eles não sabem o que fazem, né? É algo mais profundo do que alguém que não tem conhecimento, por exemplo, que está lá, né, de que ele era um inocente, ou de que ali ele estava sendo condenado por questões políticas, questões religiosas, mas não tinha nada a ver com realmente crimes que ele tinha cometido, né? Então, eles não sabem, não é o não saber de não ter simplesmente uma informação, um conhecimento, né, literal das coisas, ou do conhecimento da letra das coisas. É um conhecimento, é algo que tem a ver com entendimento. Eles não entendem. Eles não conseguem compreender o que eles estão fazendo. Entende como é que é forte? Eles não conseguem compreender o que eles estão fazendo. É nesse sentido de não saber. Não é simplesmente não saber por não saber, né? Quer ver, vamos tentar ilustrar isso daqui. Alguém chega para você e, por alguma razão, seja qual for, e ele te maltrata, ele trabalha contra você, ele quer o seu mal, eu posso dizer, orar ao Pai também: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas não é porque eles não sabem que aquilo é errado. Entende? Não é porque eles simplesmente não sabem que aquilo é errado. Porque eles sabem que aquilo é errado. Ele tem conhecimento de que, por exemplo, se eu sou inocente numa causa e alguém levanta uma expressão falsa, uma calúnia, seja o que for, a pessoa que faz isso, ela sabe muito bem de que eu não tenho culpa naquilo. Entende o que eu estou falando? Mas eu posso dizer e orar como Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem porque não tem sentido da gravidade, não conseguem perceber a gravidade, a seriedade daquilo que eles estão fazendo, a consequência daquilo que eles estão praticando, dos atos que eles estão fazendo.
Entende isso? Que esse não saber é mais do que simplesmente não ter conhecimento de, né? É não entender, tá? É não ter consciência da profundidade das nossas ações, dos nossos atos pecaminosos, daquilo que fazemos contra alguém. Eu vou citar um outro exemplo. Uma criança, ou um filho, uma filha, se levanta contra o pai. E o pai diz: pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele está dizendo que a criança não sabe que deve ser obediente? Sabe que deve ser obediente. Sabe ou não sabe? Sabe. Mas a criança não tem conhecimento. Criança, que eu falo, ou até um jovem ou uma jovem, quando desobedece o pai e a mãe, quando responde o pai e a mãe, ela não tem o entendimento, o discernimento, a consciência de quão grave é fazer isso. E quais são as consequências disso. Então, eu penso que essa oração de Jesus era muito mais ampla, mais profunda, né, o sentido dela, do que simplesmente dizer que eles não sabem o que fazem, que eles sabem muito bem, que eu sou inocente, eles sabem muito bem, entendeu? Porque, no geral ali, quem podia acusar Jesus de alguma coisa? Os soldados podiam? Eles viram Jesus matar alguém, ou viram Jesus roubar alguma coisa de alguém, até porque para chegar à cruz, né, não era qualquer crime, né? Então, olha a gravidade, é isso que eu penso que Jesus está falando. E, de qualquer forma, o que é importante aí é essa atitude de perdoar, de perdão de Jesus. Isso é que é importante. E nós, muitas vezes, guardamos ódio, mágoa no nosso coração, ressentimentos no nosso coração contra uma pessoa, contra alguém. E olha bem, Jesus, imaculado, inocente Filho de Deus, perdoou. E a gente deve seguir isso daí, viver isso daí, perdoar também. Se Jesus perdoou, quem somos nós para não perdoar? Quem quer que seja, tá? Não é isso, não tem como, a gente não tem argumento para não perdoar, tá? A gente tem que realmente ter isso no nosso coração. Aliás, o perdão, né, quem tem facilidade de perdoar, é um sinal até mesmo de alguém que é salvo, que é filho de Deus, que é servo de Deus. Bom, então, repartindo as vestes dele, quer dizer, de Cristo, né, lançaram sortes, tá? Como também era profetizado, né? Isso foi falado também no Antigo Testamento, que isso iria acontecer, e o que aconteceu mesmo, tá? Lançaram sorte, a vestimenta de Jesus estava ali. Vocês sabem que, pelo que dá a entender também, entende isso daí, até quando você vê uma imagem de Jesus Cristo, se você vê-lo todo de túnica e todo aquilo está errado, porque eles tiram a roupa, pelo menos, de cima da pessoa. Né? A ideia é essa mesmo, de um pano envolto, algo assim, né? Porque aquelas roupas são tiradas, né? Então, as roupas de Jesus não iriam servir para quê? Para que iriam servir as roupas de Jesus? Para ir para a sepultura? Não tinha sentido. Então, vamos lançar sortes, então, e eles lançavam sortes. Tinha todo um estilo de lançar sortes na antiguidade, tá? Tanto antes de Cristo quanto no contexto de Cristo, a gente tem várias situações ali de lançar sortes, tá? Tinha um estilo lá, algum tipo de pedrinha, seja o que for, não sei. Eu sei que eles lançaram sorte lá e saiu para sei lá quem lá, e é assim que funciona. Então, isso tudo estava profetizado, tá? Bom, o 35, o que diz? O povo estava aqui e até por observar. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, assim eles se salvam, se é de fato com Cristo de Deus, foi escolhido. Então, se é de fato o quê? O Cristo de Deus, o escolhido. Então, o povo estava ali e o que eles faziam? Ia tudo
observava, o povo estava, a multidão estava ali, observava. Mas imagina a cena, Jesus, os dois bandidos, uma à direita, outro à esquerda, e Jesus ali, e aquela cena. E se realmente a gente tem uma imagem aí, se a ideia de um outeiro é correta, um monte fora de Jerusalém, seja com um desenho, um estilo de caveira ou não, não importa. O importa é que ele estava ali, e ali está o espetáculo ali, né? Jesus com os bandidos ali, junto dele ali, sendo crucificado, e essa é a cena, tá? E a multidão olhando a cena. Se tivesse foto naquela época, as câmeras iam pegar de todos os ângulos, né? De todos os ângulos. Cada um ia procurar o melhor lugar para tirar foto de Jesus lá, na cruz, e os bandidos ao lado, tá? Bom, então o povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades, faziam o quê? As autoridades ali, provavelmente as autoridades religiosas, né? Saduceus, porque os saduceus, fariseus, esse pessoal todo acompanhou o cortejo, né? A ida lá para o Calvário. Eles queriam ver Jesus morrer mesmo, né? O negócio era ver Jesus morrer. Essas eram as autoridades, né? Autoridade provavelmente religiosa. E também estavam ali também outras autoridades do contexto, autoridades romanas, né? E diziam, centuriões, por exemplo, né? E diziam, salvou o quê? O que eles diziam, esse pessoal que zombava de Jesus? Salvou os outros. A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Quer dizer, se você é o Messias, o prometido, se de fato você é o Messias prometido, se é o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus, que é o sentido do termo, né? O Hamachias no hebraico, né? Que é o Messias, né? Hamachias, o Messias, se é o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o escolhido, o enviado, então, salve você mesmo, não é? Sai daí dessa cruz, dá um jeito, se vira. Salvou os outros, que eles zombando, né? Salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Dá um jeito aí, sai da cruz, zombando dele, né? Por quê? Devido que a falta de perdoa-lhes, porque eles não sabem o que? Porque eles não entendiam, eles não compreendiam a gravidade da situação, porque eles não conseguiam perceber que, de fato, estava ali o Filho de Deus. Estava ali o Messias. Eles não conseguiam entender isso. Entende? Eles não conseguiam entender isso. Se eles entendessem isso, será que não mudariam de atitude? Se de fato eles compreendessem quem era aquele que estava sendo crucificado, certamente mudariam de atitude. Mas eles estavam dominados pela soberba, dominados pela vaidade, né? Arrogância. Eles não conseguiam ver, eles não conseguiam entender. Tá? E é claro que se eles entendessem, eles certamente fariam, peraí, aí não, estou entendendo aqui, eu estou compreendendo o negócio, eu estou compreendendo o negócio na profundeza mesmo do sentido das coisas, né? No conceito mesmo teológico do negócio, que ali está o Filho de Deus, mas não entendiam assim, tá? Para eles,
Jesus era eles tinham inveja de Jesus, os religiosos, porque ele era um homem que realmente arrebatava multidões, conduzia multidões, atraía multidões para si, ele fazia isso mesmo. Então os religiosos ficavam, na verdade, enciumados, aquela coisa toda, né? E é isso que eles não gostavam dele, tá? Mas eles jamais acreditariam ou acreditavam que Jesus era o Messias verdadeiramente, tá? Porque o Messias estava prometido e eles esperavam o Messias. Como esperam os judeus, esperam o Messias até hoje. Até hoje eles não esperam o Messias, tá? Deu para entender, gente? Está certo aí? Está dando para entender? Está dando? Vamos lá, o verso, então, 36. O que diz? Igualmente, os soldados assistiam e aproximavam-se que Isso. Vai lá ler o 37, porque aí já para completar tudo ali, né? O 37. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Isso, mais uma vez a mesma ideia. Volta lá no 36, a mesma ideia. Então, olha lá, ó. Igualmente os soldados faziam o quê? Escarneciam. Pode ser também, né? Zombavam dele também, né? Essa ideia, né? E aproximando-se o quê? Trouxeram o quê? Vinagre. Vinagre era vamos chamar de uma bebida de pobre, né? De um vinho e um vinagre, né? Aquela coisa ralinha, né? Pobre mesmo, mas para que servia, né? Para poder aliviar muitas vezes o sofrimento, a dor, essa coisa toda ali. Mas no caso era zombando mesmo. E aí tem 2 pontos ali, ó, dizendo o que eles diziam. Agora vem o 37. Se tu és o rei dos judeus, salve a ti mesmo. Então, se tu és o rei dos judeus, se tu és. Eles não acreditavam que ele era o rei dos judeus. Eles não acreditavam que ele era o Messias. Eles não acreditavam que ele era o Salvador, gente. Se tu és. Na hipótese, na possibilidade de ser, né? Se tu és o rei dos judeus, salva-te o quê? A ti mesmo, mas é rei, então salve a ti mesmo. Se é rei, tem poderes de rei, então salve a ti mesmo. Se é rei, se é o Messias, tem poderes de Messias. E se você diz que é o Filho de Deus, é claro, você tem poder de sair daí, né? De sair dessa cruz e tal, né? Então, é uma zombaria, né? Escarnecendo dele, zombando dele e provocando Jesus, e se tu és, e faz isso, e faz aquilo. Você já viu alguém fazer isso? Já viu? Já fizeram isso com você? Não fizeram? Nunca zombaram de você? Nunca falaram umas coisas assim, tipo assim, se você é isso ou aquilo e tal, faz isso, faz aquilo? É tipo isso, né? Zombando de Jesus, escarnecendo dele, colocando ele para baixo mesmo, e humilhando ele mesmo, e pronto, é isso mesmo que eles estavam fazendo. Os soldados, as autoridades. Você vê que está todo mundo junto ali, ó. Soldados, autoridades religiosas, autoridades romanas, está todo mundo ali realmente zombando de Jesus, escarnecendo dele, e, entendeu? Porque não acreditavam. Porque não acreditavam que ele era o rei dos judeus, que de fato ele era o Messias, certo? Bom, vamos lá agora. Qual que a gente fecha aí? O 38 a gente fecha, tá? Vamos lá para a gente fechar então. O que diz? Também sobre eles, igreja de líderes humanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então, também sobre ele estava esta epígrafe, ou seja, esse título, um título que estava escrito ali sobre ele. Então, você viu essas imagens da cruz, que tem aquele negocinho aí em cima dos dizeres lá? Então, estava o título ali, tá? Também sobre ele, então, estava o título lá, em letras gregas, romanas e hebraicas, ou seja, gregas, ali, o latim e o hebraico, tá?
Basicamente, no contexto do Novo Testamento, nós temos basicamente 4 línguas que circulam. 4 línguas, tá? No contexto do Novo Testamento. São 4 línguas que circulam ali, tá? Nós temos o próprio grego, que todo o Novo Testamento é escrito no grego, tá? Grego koiné e tal, grego comum, grego do mercado, né? Da sociedade, da comunidade. Muito bem. O grego. E a gente tem também o latim, que é a língua do império, tá? É a língua do império de Roma, né? Romana. E o hebraico, que é a língua especificamente dos judeus, tá? Israel dos judeus. E tem também o aramaico também. E tanto é que existem algumas expressões que ela tem origem no aramaico, tá? Também. Então, no Novo Testamento, a gente tem basicamente 4 línguas aí. Nós temos o grego, né? O latim, o hebraico e o aramaico, tá bom? Então, essas línguas eram faladas ali. O grego tinha é como o inglês hoje, basicamente, né? Quem quiser ter um pouquinho mais de condições de falar para alguns países aí, ele sabendo falar o português, ele consegue falar para uma boa parte, não só para o Brasil, mas ele consegue se comunicar em vários lugares do mundo, tá? Em vários lugares do mundo, vários continentes, tem a língua aí, o português, tá? Não só em Portugal, mas outros lugares também, porque foram colonizados pelos portugueses, tá? Vocês sabem disso, que Portugal é uma grande potência marítima do contexto do século XVI e tal. Então, as línguas eram faladas e Portugal avançou muito, 16, 17, vai embora, é isso aí. E aí nós temos o inglês. Se você consegue falar o inglês, né, que é a língua aí bem usada, eu acredito que é a mais, né, no caso, em termos de mercado, em termos de tudo que você vai ler, tem internet, tecnologia, produtos, tem lá um inglês lá e tal. Então você já domina uma boa parte do mundo, né, em termos de línguas. Quem consegue dominar, então, o português, consegue dominar o inglês e o espanhol, misericórdia, aí ele praticamente todo mundo ali, uma grande parte do mundo ele consegue. Aí tem outros lá que são outras línguas bem asiáticas, lá, bem diferentes, mas consegue dominar, essas 3 línguas aí consegue dominar. Não sei quantos aqui dominam isso, mas bom, é isso. Bom, deu para entender. Claro, logicamente, que o irmão domina isso tudo, né? Também sobre ele estava o quê? Esse título, né, em letras gregas, romanas e hebraicas. Qual é o título mesmo? Esse é o rei dos judeus. Foi colocado, Pilatos mandou colocar, de uma forma até irônica, gente. Até irônica, né? Pilatos não acreditava que Jesus era o rei dos judeus, bababá, nada disso. Se ele acreditasse, ele jamais iria lutar para soltar Jesus. Lógico que não. Certo? Jamais ele acreditava nisso, né? Ele não deixaria jamais, né? Jesus não ia nem usar nenhum argumento, que a gente estudou aqui, que ele usou vários argumentos. Não, eu não vejo nele nenhuma condenação, eu não vejo nada de mal nele, salta ele, manda para Herodes manda de novo para Pilatos e tal, tentando livrar Jesus ali. Vamos fazer o seguinte, fica com Barrabás, eu vou matar Barrabás aqui, vou executar Barrabás, vou soltar Jesus. Não, o que é? Crucifica Jesus e solta Barrabás. Não é isso? Então, claro que as autoridades de Pilatos, que colocou esse título aí, é uma questão irônica, esse é o rei dos judeus, tá? Simples assim, é uma maneira de dizer realmente, de provocar, na verdade, os judeus, os religiosos judeus, né? Este é o rei dos judeus. Mas, de fato, Jesus é o rei não só dos judeus, Jesus é o nosso rei. Amém? Amém? Ele é o nosso rei. O que aprendemos aqui hoje? Basicamente, que você deve perdoar. É isso. As pessoas não sabem. Quem pratica o mal não tem noção, não entende,
realmente o mal que está atraindo para si. Vou repetir. Quem pratica o mal, quem deseja o mal, não tem noção, não entende verdadeiramente o mal que ele atrai para si, tá? A desgraça que ele atrai para si quando ele faz o mal, quando ele deseja o mal. Então, perdoa. Faz como Jesus. Exemplo aí de Jesus que zombaram dele, bateram nele e tal, e ele está sofrendo, ensanguentado, aquela coisa toda, e ele perdoe, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós aprendemos alguma coisa nesse texto, além de todo o sentido de sofrimento ali e tal, e de Jesus imaculado, Filho de Deus, o Messias, ser condenado junto com malfeitores, nós aprendemos Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, eles não entendem, eles não têm noção do que eles estão fazendo, tá? Certo? Se tivesse, eles não fariam. E se fizesse, aí Jesus já diria outra coisa, provavelmente, tá? Mas eles não sabiam a gravidade daquilo que eles estavam fazendo. É claro que, é lógico que a gravidade, no sentido de levar Jesus à morte, óbvio, mas que ele era inocente, imaculado. E lógico que isso aí tem todo um plano de Deus, isso aí é outra coisa. Aí tem um plano de Deus, que Jesus deveria morrer mesmo, ser sacrificado, para derramar o sangue dele por mim, por você, por todos, tá? E claro, só quem crê em Jesus Cristo tem, claro, o benefício do sangue dele, do sangue derramado, que é a purificação de todo pecado. Amém? Amém, queridos? Amém? Então tá, Deus abençoe. Aleluia. Vamos orar ao nosso bondoso Deus, né? Vamos estarmos aqui. Quando nós